Olá, meu nome é Fernanda Moretti Veras. Hoje é dia 25 de março de 2020. Eu estou em São Paulo, capital, e a gente vai falar eu vou falar sobre os efeitos psicológicos, emocionais dessa pandemia que a gente está vivendo, que é o coronavírus. Primeiro a parte assim mais óbvia, assim, né? É, essa pandemia, tudo que está acontecendo, ativa os medos ancestrais nossos, né? Então isso é uma coisa meio esperada mesmo, né? Então de você ter medo de medo da extinção, medo dos predadores, aqueles medos que os nossos ancestrais tinham, né? É, então isso é uma coisa natural, que a gente tenha medo de morrer, que os nossos familiares morram, enfim, isso é a questão assim que a gente nem vai abordar tanto. Vou abordar mais a parte assim do que me parece, pelo menos no meu micro-universo assim, de pessoas que eu converso e tal, que o que mais tá abalando, o que mais está tendo repercussão assim entre as pessoas é a dificuldade do confinamento, a dificuldade principalmente para as pessoas que são sozinhas ou que tinha muito hábito assim de sair de casa, enfim. Então é mais nessa parte que a gente vai falar, porque esses medos realmente, qualquer situação assim que ameace a nossa vida como espécie e tal, vai causar um monte de medo, ansiedade e tal, mas eu vou falar especificamente do medo, ansiedade e angústia que a gente está sentindo do confinamento, né? De ter a liberdade restringida, de não poder sair, de ficar entediado porque não sabe o que fazer, como estruturar esse tempo, né? Que a maioria das pessoas tinha mais ou menos um tempo estruturado. Então, eu acordo tal hora, saio para trabalhar tal hora, depois eu vou, sei lá, para academia, vou jantar, vou para casa, vou para algum curso, enfim. Então é Marcaram até mais pra disso assim que brigar. a gente vai falar. Oi? Tá marcado até pra brigar. Hora marcada até para brigar, também. Depois a gente Depois, discute, rola uma DR. enfim, então, bom, a ansiedade, esse medo do futuro, né? Isso aí também, imagino assim que já seja um tema batido mesmo, né? Então é excesso de futuro, e de um futuro assim que a gente não tem controle, a gente não tem como controlar, a gente não tem como saber quanto tempo vai durar essa quarentena, quantas pessoas vão ser afetadas, se a gente vai ser afetado. Então não adianta muito a gente especular sobre essa parte assim desse medo do futuro, que realmente a gente não tem controle, a gente não tem como saber o que vai acontecer daqui para frente, né? Bom, tem um filósofo, o Kierkegaard, que ele fala que a ansiedade é a vertigem de liberdade, né? Deixa eu achar aqui que eu fiz algumas anotações. Ansiedade é a vertigem da liberdade, do Kierkegaard, né? Então, diante desse tanto de possibilidades que a gente tem, do que fazer com o tempo no momento de confinamento, a gente fica aterrorizado, paralisado, sem saber o que fazer, enfim. Então tem esse aspecto assim de você falar, e agora, né? Como é que vai ser a minha vida? Eu tava numa zona de conforto, já sabia exatamente o que eu ia fazer e tal, não sei o que, e agora eu não tenho mais isso, como é que eu vou me estruturar e tal. E aí nesse sentido que ele fala que se você seguir adiante como a tua alma quer, né? Então, precisa ver, cada pessoa tem um propósito, algum chamado, alguma coisa, no chamado do herói, né? Que o Campbell fala também, né? Cada um tem uma motivação, uma coisa que pode estar lá soterrada por N obrigações de trabalho, de família, de cuidar de filho, de não sei o quê, de cuidar de casa, tal, não sei o quê. Mas cada um de nós tem, eu acho que também uniformizar isso e falar para todo mundo, então você tem que fazer atividade física, você tem que, eu não sei o que, acho que não dá para colocar todo mundo na mesma forminha ali, né? Então ele fala que a ansiedade, se a gente segue adiante como insiste a alma, vem a ansiedade, né? Então na realidade essa ansiedade pro Kierkegaard seria uma coisa boa, é uma coisa positiva, é um motor que faz a gente seguir em direção daquilo que a gente quer. E nesse caso, a depressão é se a gente estagnar, se a gente, diante dessa miríade assim, de possibilidades, a gente
congela e não faz nada, então vem a depressão, né? Então a depressão é a pressão do propósito da alma, né? E a ansiedade é crescimento pessoal e depressão nesse caso seria uma derrota, porque você não consegue sair do lugar, enfim. Deixa eu ver o que mais. Bom, aí agora eu vou falar de um autor que eu particularmente gosto muito, que é o Eric Berne, da análise transacional. Aliás, deixa eu até pegar aqui, tem alguns livros dele. Os que eu mais costumo usar é esse aqui, Os Jogos da Vida, do Eric Berne, que é, acho que o livro que mais explica assim, a teoria dele e tal. Eu vou resumir, assim, mas, até porque tem outros vídeos, eu pretendo fazer agora bastante tempo, assim, pretendo fazer outros vídeos sobre análise transacional e o Eric Berne. Mas o Eric Berne é um rebelde da psiquiatria, ele é canadense, né? E ele desenvolveu essa teoria que chama análise transacional, que é pegar todos os conceitos que já existiam na época, década de 60, 70, né? De psicologia e tentar tornar isso mais palatável, mais fácil de assimilar, dar socializar esse conhecimento entre as pessoas e não ficar só ali restrito ao meio acadêmico, só os psicólogos e tal. Então, enfim, o Eric Berne tem esse livro, tem esse outro aqui também, que se eu não me engano é o último livro da vida dele, né? Que ele escreveu, que é O Que Você Diz Depois de Dizer Olá também, que é muito bom. Isso aqui é bem tem bastante conteúdo, assim, é bem encrenquinha de ler, mas enfim. E tem um outro autor também, e esse aqui até depois no final eu vou ler um trechinho, que eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, que é o Claude Steiner. O Claude Steiner, ele é um discípulo, né, do Eric Berne, né, mais ou menos assim, eles trabalharam juntos, né, e que também é um puta autor assim, bom sobre análise transacional, e esse livro aqui, Os Papéis que Vivemos na Vida. Tá bem velhinho, você não vai achar para vender novo em livraria. Aliás, a maioria dos livros de análise transacional não acha em livraria, porque é mais em sebo, assim, então esse daí tá caindo aos pedaços, mas serve pro propósito, né? Então, o Eric Berne, ele fala sobre estruturação do tempo, que tem tudo a ver com isso que a gente está vivendo, né? Então ele fala que tem esse desconforto diante de um período não estruturado de tempo, que é exatamente, né, o confinamento. Ele faz isso, olha, minha rotina era assim, agora minha rotina não é mais. A estruturação do tempo é baseada em 3 impulsos ou fomes, né? Então tem a fome de estímulo ou sensação, então a necessidade que a gente tem de ser estimulado sensorialmente, né, uma montanha-russa, uma massagem, enfim, é uma fome de estímulo. Tem a fome de reconhecimento, que só outro ser humano pode dar esse reconhecimento pra gente, né? E aí reconhecimento, a gente vai entrar no mérito do reconhecimento daqui a pouquinho mais. Daqui a pouquinho mais um pouco, né? E também a fome de estrutura, que é a necessidade de estabelecer uma situação social onde você interaja com outras pessoas e tal. Teve vários estudos, agora eu não estou aqui exatamente, mas no site tem lá direitinho, conforme for eu vou pôr uns links aqui para quem quiser se aprofundar mais e tal. Teve vários estudos que foram feitos na década de 70, né? Que explicam melhor o que é essa fome, principalmente a fome de reconhecimento, né? E também das 3 fomes, na realidade. Então, o tema amor, assim, era um tema que os psicólogos eles viam com um certo romantismo. Você fala, não, isso é para poeta, para não sei o que e tal, a gente não vai fazer um estudo sério acadêmico sobre o amor e tal, não sei o que. Mas tiveram várias pessoas que fizeram estudos científicos mesmo e tal, teve alguns deles achavam muito que foram subjetivo, né? Achavam muito subjetivo, né? Uma coisa mais, enfim. Se não desse para estudar, quantificar. Isso. Então não. Vem mais pra cá que dá pra te ouvir também, então. Então um deles é o Spitz, né? Que ele fez uma experiência em orfanato, se eu não me engano. Se eu estiver falando besteira, no link que eu vou passar lá vai ter a história direitinho, porque eu não lembro, faz muito tempo que eu não vi. Mas acho que, se eu não me engano, o Spitz ele fez em orfanatos, né? Com crianças e tal, lógico, né? Que foram abandonados e tal. E ele resolveu fazer uma experiência de só dar o alimento básico para aquele bebê, entendeu? Então, tipo, olha, as enfermeiras não vão conversar com essas crianças,
Se parar pra pensar, tipo, hoje, 2020, assim, jamais daria pra fazer um tipo de estudo. Eu acho que isso não é anos 70, não. Acho que isso é bem antes dos anos 70. Não sei, talvez. Talvez seja não dá antes pra dos ouvir anos minha voz. 70. Que ele tá falando que ele acha que é antes dos anos 70. Bem antes, porque é uma Pode coisa ser. bem desumana, bem... Vamos ficar com o resultado, né? Sim. Mas... Que ele tá falando que é uma coisa muito desumana, muito... Então, na hora que eu falar da experiência lá do Harlow, então, meu Deus do céu, é de arrepiar os cabelos. Mas, enfim, tem essa parte, assim, que você fala, nossa, mas que judiação e tal, mas serviu para provar um ponto. Então, se for parar para pensar o pensamento científico... Não justifica, mas tudo bem. Mas tudo bem, não justifica, mas já foi feito, não tem o que fazer a respeito. Segue o ponto provável. Então o Speech Law, as enfermeiras, as cuidadoras, né, desse orfanato não vão conversar com essas crianças, não vão pegar no colo, não vão fazer carinho, não vão fazer nada. Elas nos horários lá que tem que dar alimentação, tem que dar o leite, tal, não sei o que, elas vão lá, vão dar o leite direitinho, tal, não sei o que, mas tipo, sem contato afetivo com essas crianças e tal. E aí eu não lembro qual que é a taxa, mas tipo, a maioria das crianças a maioria dessas crianças morreu. Ô louco, morreu! Tira isso do vídeo, gente. Não, para, tem que falar, mas a experiência foi feita. Nossa, a gente omitir a experiência não quer dizer que ela não existiu. Bom, enfim. Então tem essa experiência do Spitz, que, né, já foi um dos primeiros assim, a provar que a necessidade de fome, de reconhecimento, de estímulo e de estrutura também, nesse caso, no entanto, é uma fome tão ou mais importante para a nossa sobrevivência como ser humano, e não só como ser humano também, tem experiência com macacos também que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é tão ou mais importante quanto a fome de comida, a fome, o abrigo, você se abrigar, você ter um lugar para você se abrigar, você poder comer e tal, né? Então essa experiência do Spitz que prova que essa fome de reconhecimento e de estímulos é importante para a nossa sobrevivência. Aí teve um outro que agora esqueci o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Harlow, que ele pegou macaquinhos filhotes, gente, não tem... calma. Ele pegou macaquinhos filhotes e ele colocou 2 mães, né? Então o macaquinho ficava numa gaiola e aí tinha 2 mães, de mentirinha, não mães de verdade, né? Uma mãe era de arame, né? Uma estrutura de arame ali e tal, que tinha o leite, né? E essa outra mãe era uma mãe... Ele criou um dispositivo, ele criou um dispositivo... que liberava o leite. Que liberava o acesso a essas mães e tal. E aí o macaquinho ia lá e tinha a opção de escolher uma dessas 2 mães. Então a primeira mãe era uma mãe de arame que tinha lá a mamadeira com leite e tal, enfim. Essa outra mãe aqui, ela era uma mãe fofinha. Então tipo uma mãe de pelúcia só, mas ela não dava comida, não dava nada. E aí se percebeu com essa experiência, né, que ele fez com alguns macacos filhotes e tal, que a maior parte do tempo esses macaquinhos iam para a mãe peludinha, fofinha, e pronto. E aí quando eu tava assim morrendo de fome, aí ia na mãe que tinha o leite. Então, ou seja, era mais importante para esse macaquinho ficar perto de uma coisa que a gente entende como afago, como né, um carinho, uma coisa assim, do que ficar grudado nessa mãe de leite, né? Mas que era de uma estrutura de arame e tal, que não era gostosa de abraçar nem nada. E em momentos assim de estresse, né, nessa experiência, o macaquinho ele nunca corria para a mãe de leite, ele corria para a mãe de pelúcia. Então foi mais uma prova. Na realidade tem vários experimentos, assim, esses 2 só que eu estou lembrando mais, mas tem vários experimentos que eles fizeram para provar a necessidade do ser humano de amor, de reconhecimento, de afeto, de carícias, enfim. E aí na análise transacional, eu acho, assim, dos livros em português, assim, que traduziram, assim, porque o termo correto é stroke, né? Só que pro português brasileiro eles traduziram como carícias. Em alguns casos, assim, um ou outro livro eles falam como afagos. E eu acho que ficou meio pobre assim, essa tradução, porque carícia é uma coisa que você fala, ai, carícia, né? Tipo, enfim. Acho que podia ter uma tradução melhor, mas... Se afeto também, Fê. Afeto no sentido de afetar, né? Afeto no sentido de afetar também é uma alternativa que a gente usa internamente aqui, eu e o Antônio, mas
não é o usado na literatura de análise transacional. O que é essa carícia, ou afago, ou reconhecimento, ou strokes, né, em stroke em inglês e tal? É a unidade de reconhecimento, carícia é a unidade de reconhecimento humano. Esse reconhecimento sempre é positivo? Não, às vezes ele é negativo também. Então, lógico que a gente sempre vai procurar uma carícia, um afeto, um reconhecimento positivo. Então, um abraço, um beijo, um elogio, enfim, tem N formas de você dar esse reconhecimento para uma outra pessoa. Olha, eu reconheço a sua existência, te abraçando, te beijando, te elogiando e tal. Só que na ausência de reconhecimento positivo, até um reconhecimento negativo ou uma carícia negativa vale. Então, por exemplo, um esporro, um xingamento, um tapa, né? Isso seria um reconhecimento ou uma carícia, ou um afago, um afeto negativo. Mas a gente, literalmente, a gente morre de inanição, do mesmo jeito que a gente morreria se ficasse alguns dias sem comer, sem beber água e tal. A gente morre de inanição se não tiver nenhum tipo de reconhecimento, ainda que seja um reconhecimento negativo. Bom, isso para explicar essas fomes, né? Então a estruturação do tempo ela é baseada nessas 3 formas. Fome de estímulo ou sensação, fome de reconhecimento e fome de estrutura. Então a criança, né, o bebê, não só humano, mas principalmente humano, ele não precisa só do leite da mãe, ele precisa sentir o cheiro da mãe, ele precisa sentir o calor da mãe, ele precisa a pele dele precisa estar em contato com a pele da mãe, enfim. Isso é uma necessidade básica, né? Deixa eu ver. Bom, aí tem a afago, carícia, já falei, positivo ou negativo. Bom, aí tem o que eles chamam de economia de carícias. Eu vou tentar dar um resumão assim, mas tem um trecho assim que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo nível mundial mesmo, assim, né? De vários regimes assim totalitários, de presidentes ou no mundo todo, né? Que tem uma visão mais conservadora, mais repressiva, mais restritiva e tal, né? Mas isso é mais pra frente. O que é a economia de carícias? Economia de afagos, enfim. Você... Porque basicamente assim, quando a gente é mãe ou pai ou cuidador de uma criança, é uma tendência natural, não é uma coisa que é necessariamente consciente ou necessariamente de maldade ou de propósito nem nada. De dar carícias condicionais para esse bebê, para essa criança. Então, olha, eu vou te dar um abraço se você tirar uma nota boa na escola, eu vou te dar uma estrelinha, no caso do professor, eu vou te dar uma estrelinha se você fizer bem esse exercício, eu vou te dar... Então a gente cresce tendo essa sensação de que a gente só vai ganhar esse amor, esse afeto, a gente não vai ganhar de graça, livremente, sem fazer nada por isso. A gente sempre... A nossa educação toda é nesse sentido dos nossos pais dizerem, olha, a gente vai dar um amor pra você, mas em troca, XPTO, tanto faz, cada pai vai dar, cada pai, cada mãe, cada professor, cada educador vai dar a sua condição, né? E aí tem um textinho, acho que se não me engano, o Claudio Steiner que escreveu, que chama Um Conto de Carícias, acho que é isso, depois eu vou pôr o link aqui também, que é contando essa história para crianças, então tem uma linguagem bem simples, assim, né, meio de contos de fadas e tal, que eu vou tentar simplificar, assim. Tinha numa cidade, todos os moradores dessa cidade, eles trocavam carinhos quentes, né, que chama no conto, né, carinhos quentes, que eram saquinhos que sempre que você estivesse triste ou querendo um abraço, querendo alguma coisa, você pegava, tirava do saquinho um carinho quente, usava e ficava feliz, gostosinha, quentinha, ou quentinho, né, se fosse menino e tal. E aí a bruxa da cidade, ela tava meio, não tá gostando disso, assim, porque ela falou, poxa, ninguém vem comprar meus ungüentos, minhas porção mágica, tal, não sei o que, esse povo tá muito feliz, aí eu vou dar um jeito de dar uma bagunçada nisso. E aí ela começou a espalhar um boato para um pai, morador dessa cidade, falando assim, olha, não fica gastando esses carinhos quentes, né, que eram as coisas que eles tiravam do saco, era um algodãozinho fofinho e tal.
não fica gastando as carícias quentes da sua esposa, por exemplo, porque uma hora acaba e tal. Ele, não, imagina, a gente sempre deu o tanto de carinho quente que a gente quis e nunca aconteceu nada, isso aí é mentira, tá? Mas ele ficou com a pulga atrás da orelha, né? Mas aí, pelo sim, pelo não, ele começou a regular essas carícias, falou assim, olha, agora você tá querendo um carinho quente, mas não vou te dar, porque meu saquinho pode acabar, enfim. E aí isso começou a se espalhar pelos moradores da cidade, principalmente entre os pais. Principalmente entre os pais e tal, né, que tinha isso. E aí, é lógico, né, a bruxa vendeu o problema e a solução já na sequência. Ela falou assim, olha, então como uma hora acaba e tal, não sei o que, eu vou vender pra vocês os carinhos frios, que eram os carinhos de arame, enfim. Então, esses carinhos frios, eles seriam... É uma coisa assim, pô, você tá precisando de um abraço, aí... seria uma analogia, porque como é em formato de conto de fadas, assim, seria uma analogia. Então, por exemplo, você está querendo que a sua mãe faça um elogio a você. E aí ela chega e fala assim, ai, coitadinho, nossa, mas você é tão fraquinho. Isso seria um carinho frio, entendeu? Então, assim, né, que nem a gente estava falando, reconhecimento negativo é melhor do que nenhum reconhecimento. Então, ok, você, tipo, pegar lá um carinho meio espinhudo, assim, uma frase meio que não vai descer muito bem, assim, mas, tipo, não mata a fome, assim, né? Enfim, mas ok. E aí todo mundo começou nessa regulagem de carinho, e aí as próprias crianças também começaram a regular, esconder os seus saquinhos, falar, não, eu vou te dar um saquinho, eu vou te dar um carinho quente, sim, aí ela dá um saquinho frio, tá, um carinho frio. E aí chegou, no conto eles falam, é uma aquariana, não sei, enfim. Chegou uma forasteira assim na cidade, sem saber dessa história da bruxa nem nada, e começou a distribuir carinhos quentes pela cidade. Todo mundo falou, imagina, isso não sei o que e tal, enfim. E aí o conto termina dizendo, olha, será que os moradores dessa cidade, depois de ver que ela gastou um monte de carinhos quentes para todos os moradores e tal, não sei o que, será que os moradores dessa cidade vão voltar a dar carinhos quentes e parar de comprar os carinhos frios da bruxa e tal? Então isso seria mais ou menos essa analogia, entendeu? Quando a gente é criança, a gente é condicionado pelos nossos pais, mas eu não estou falando no sentido assim vitimista, não é bem assim que ele fala. Cultura, educação. Pela educação, pela cultura e tal, a gente é condicionado a achar que não tem carinho, não tem espontaneidade, não tem intimidade, que é outro conceito que fala muito na análise transacional. Intimidade... Bom, continuando aqui... Essa questão da economia dos afagos, ela também pode ser usada não só por famílias, mas também por governos autoritários, para controlar as pessoas. Então, quem tiver a oportunidade de ler, depois, se eu tiver um tempo, eu coloco esse trechinho aqui no site, enfim, Os Papéis que Vivemos na Vida, do Claudio Steiner, o capítulo Economia dos Afagos, né? Que ele fala que esse controle dos afagos, das carícias, do reconhecimento pode ser mais eficaz até do que uma punição. Então você controlar o suprimento de reconhecimento positivo, a quantidade de amor que uma criança pode dar ou não pode dar, ou a quantidade que uma mãe pode dar, ou a quantidade que a sociedade pode dar de amor ou não para uma pessoa, é uma forma de tornar as pessoas obedientes, para elas não se rebelarem, porque elas sempre vão ter aquele medo, ai meu Deus, se eu falar alguma coisa eu não vou ter o reconhecimento que eu preciso, então eu vou ficar quietinha para ter a minha dose mínima de reconhecimento, de carícia, de afeto, enfim, que é uma estratégia muito usada não só por famílias, mas também no nível social, global, enfim, de alguns tipos de regimes, né? Bom, então voltando aqui para a estruturação do tempo, que é o desafio desse momento de confinamento e tal, né? Então a estruturação do tempo ela é feita de são 6 tipos de você estruturar o seu tempo, né? Então o primeiro tipo segundo Eric Berne, criador da análise transacional. E o que é estruturação do tempo? É a gente estruturação do tempo, não é? Estruturação do tempo. Explica o conceito de estruturação do tempo. A estruturação do tempo é uma forma de você não pensar na morte. Não pensar na morte, você se distrair durante a sua vida, fazer certas coisas para você viver sem pensar que um dia você vai morrer, por exemplo. Você tem um básico, que é buscar alimento.
Tem o básico que é buscar alimento. Não É que sei, eu não sei onde não você é? quer chegar. Não. Não, É não outra é, falei coisa. bem. Não. Então, a estruturação do tempo, né? Você fazer uma agenda, assim, de como que vai ser, não só o seu dia a dia, a sua Inconsciente, vida, né? né? Inconsciente. Isso é feito de uma forma Isso. inconsciente? Não. Então, primeira forma de estruturação do tempo é isolamento. Então, vai do nível que você tem menos quantidade e qualidade de carícias para o nível que mais tem quantidade e qualidade de carícias. Então, no isolamento, a quantidade e a qualidade de carícias é quase zero, né? Então, tem muita gente introspectiva, que gosta de ficar sozinho, que não gosta muito de interagir com as pessoas e tal, mas não necessariamente, enfim, não tem um aspecto negativo, mas, enfim. Quando você tem essa forma de estruturação do tempo que é o isolamento, você não tem as suas necessidades de reconhecimento atendidas, você não consegue saciar essa forma de carícias, e aí a pessoa passa a maior parte do tempo dela sozinha, ou ela fica recordando do passado ou fantasiando o futuro, segundo Eric Berne, né? E isso pode agravar ou refletir comportamentos autistas, enfim. O segundo tipo de estruturação do tempo é o ritual. Bom, ritual acho que todo mundo sabe o que é, mas uma missa é um ritual, um casamento é um ritual, um enterro, uma formatura, uma festa formal, né? Enfim. Nesse tipo de estruturação do tempo, são poucas carícias superficiais e de baixa qualidade. São transações estereotipadas, né? Que são programados pelo estado de ego pai. Isso aí a gente vai explicar em outros vídeos o que é o estado de ego pai, adulto e criança, que também é outro conceito da análise transacional. Mas seria basicamente o pai ou a mãe, ou os dois juntos, no caso que você teve, as pessoas que te criaram, você internaliza essas pessoas, e quando você fala, por exemplo, você não deve fazer isso, mas para onde a sociedade está caminhando? Você está no teu estado de ego pai, mas depois a gente entra mais em detalhes e tal. Então o ritual é programado pelo estado de ego pai, ele tem um início, um meio e um fim previsível, e propicia a troca pobre de reconhecimento, né? É uma forma de você estruturar o seu tempo sem se comprometer com a autenticidade. Então você não precisa ser autêntico, você está lá cumprindo um ritual, né? Um passo a passo ali que já é combinado previamente, né? Então você não compromete, você não se compromete com a autenticidade ou espontaneidade, e é restrito a uma obediência de normas sociais. Então, primeiro, isolamento. Segundo, rituais. Terceiro é passatempo, que também é uma linguagem bem simples, bem fácil de entender. É baixa intensidade de carícias e seleção de pessoas que irão se relacionar com você no futuro. Então, passatempo pode ser através de jogos, que a gente vai falar mais pra frente, ou intimidade, jogos psicológicos, né, ou intimidade. Passatempo é quando você fala de assuntos genéricos, né? Como tempo, política, esportes, moda, filhos, enfim. Isolamento, rituais, passatempo, né? A quarta forma é a atividade. Atividade é trabalho, mas não só trabalho, né? Você pode fazer uma atividade isolada, então, por exemplo, tomar banho é uma atividade isolada. E sem carícia, sem você trocar reconhecimento com outras pessoas. Ou em grupo, né? Em grupo, a troca de carícias é condicional. Então, por exemplo, você trabalha, falou, você vai fazer essa atividade, em troca eu vou te dar dinheiro. Se você não fizer essa atividade, se não chegar às 9, sair às 6, sei lá, enfim, dependendo do tipo de acordo que você tem com a pessoa, você não vai ganhar o teu dinheiro e tal. Então essa é a quarta forma. A quinta forma são os jogos psicológicos. Isso tem uma literatura imensa, assim, tem até um dicionário, um desses 3 livros aqui, que fala só sobre os jogos psicológicos mais comuns, né? Então os jogos é grande quantidade de carícias. Lembrando que carícia pode ser positiva ou negativa, né? São uma grande quantidade de carícias ou reconhecimento e baixa qualidade. Por quê? Porque a carícia é sempre negativa no jogo. Então, vou dar um exemplo bem bobinho assim de jogo. Tem um jogo que é super comum, que é Se Não Fosse Você. Então, a pessoa fica, se não fosse meu marido, eu teria feito...
faculdade, eu teria feito não sei o que, mas é que ele não deixa, porque não sei o que, tá. Então isso é uma coisa que você vai estruturar seu tempo, você vai gastar bastante tempo falando isso com suas amigas, com suas colegas de trabalho, enfim, você vai gastar tempo com isso, mas não é uma carícia positiva, não é uma coisa, não é um carinho quente, né, enfim. E os jogos eles servem para fugir da monotonia dos pensamentos, mas sem se expor aos riscos propiciados pela intimidade. As pessoas aderem por acreditar ser a forma mais segura de estruturar o tempo. Então, antes da intimidade, que é o último nível, é onde você mais vai ter carícia, mas não vai ser positiva, vai ser os carinhos frios lá da bruxa do conto. O quinto e último grau, então só lembrando, isolamento, rituais, passatempo, atividade, jogos psicológicos e intimidade. Intimidade é o objetivo onde a gente tem que chegar enfim. O que é intimidade? A capacidade do indivíduo consciente de estruturar o tempo em relacionamentos sinceros, sem jogos no aqui e agora. Trocas de carícias positivas mais potentes que existe. Então, são carícias incondicionais positivas. Então, não é você chegar e falar... Né? A intimidade não é você chegar e falar assim, ai, vem aqui me dá um abraço, meu filho, porque você tirou nota boa na escola. Não, vem aqui me dá um abraço, eu gosto de você do jeito que você é, enfim. Então a intimidade é essa parte, né? Deixa eu só ver, que eu fiz várias anotações aqui. Tô falando meio que no improviso, essa parte eu já falei. Pode abaixar a cabeça, levanta a cabeça. Tá, não, levanta o livro, eu tô lendo aqui. Na verdade é uma agenda de anotações aqui, né? Ninguém sabe como. Deixa eu ver. Então, conto de carícias. Bom, então acho que basicamente essa parte da economia de afagos, né, eu já expliquei. Então a intimidade seria os carinhos quentes que eles trocavam entre si, né? Eu acho que as pessoas já, bem antes dessa história do coronavírus, ela já não... A maioria das pessoas já não consegue viver num nível de intimidade com outras pessoas. Porque intimidade a gente sempre costuma associar com intimidade física entre homem e mulher e tal, mas não é isso. A intimidade é você ser transparente, honesta, autêntico, espontâneo, ser quem você é. Falar assim, olha, estou aqui... sendo eu mesma e eu aceito você do jeitinho que você é, sem julgamento, qualidades, defeitos, sem condições, eu só gosto de você quando você 3 pontinhos. Não, né? Isso é intimidade. Então eu acho que bem antes dessa história do coronavírus, a gente a maior parte das pessoas já passa a maior parte do tempo, estrutura a maior parte do tempo dela nos jogos ou nessas outras, dependendo das situações assim, nesses outros 5 modelos, né, de estruturação do tempo. E mesmo que nem a gente está falando de reconhecimento positivo e negativo, reconhecimento negativo é melhor do que nenhum reconhecimento. Então, quando a gente se retira em isolamento, confinamento, né, que eu espero que a maioria das pessoas estejam fazendo, eu também demorei para me conscientizar da importância disso e tal. Quando você se retira também dessas trocas com essas outras pessoas, entendeu? Mas eu acho que é uma oportunidade, assim, né, que está tendo com essa história do vírus, da gente repensar o tipo de carícias que a gente está trocando com as outras pessoas, né? Então, esse mundo que já não estava muito bacana, assim, de você se nutrir de carícias, uma curtida, 2 curtidas, 10 curtidas, sei lá quantas curtidas que você tem, porque uma foto que você postou, não sei o quê, tipo, né, não tão, não enche tanto a barriga de fome de reconhecimento como você conversar com uma pessoa, olho no olho, sendo sincera, sendo espontânea, sendo íntima dessa pessoa, né? Então eu acho que é uma forma da gente repensar como que a gente vai estruturar o tempo, é uma escolha mesmo que a gente vai ter que fazer.
E eu Ou acho piorar, que sim. né? Ou piorar. Porque também as pessoas podem estar em casa, postando nas redes sociais. Ou pode estar em casa, postando nas redes sociais. Tá tudo lindo, maravilhoso. Que tá tudo lindo, maravilhoso, e por dentro tão tá horrível destruídas, né? E acabar de ferrar. Né? E acabar de... Então eu acho que é uma oportunidade que a gente está tendo de repensar, porque agora o tempo existe, né? Um tempo que a maioria das pessoas não tinha. E eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de repensar que tipo de carícia a gente quer trocar com as pessoas. Não só... porque tem muitas questões assim que você pode tanto não ter tido permissão na tua infância para receber carícias, quanto você pode não ter tido permissão para dar carícias, quanto você pode não ter tido permissão para as duas coisas, nem dar nem receber carícias, entendeu? Então eu acho que é uma oportunidade da gente repensar, e eu acho sim que dá para ter intimidade entre as pessoas online. Você não precisa, lógico, carinho, um abraço, você vai querer, quando acabar essa história, você vai querer dar um abraço no teu amigo, você vai querer dar um abraço nas pessoas que você está afastado agora. Mas eu acho que dá para desenvolver esse relacionamento de intimidade ajuda de uma a planejar forma... isso. E o online ajuda você a planejar isso. Porque você não perde tanto tempo, né, deslocando à toa, né? Que você não perde tanto tempo se deslocando à toa. Então, ainda mais quem mora em cidade grande. Ainda mais quem mora em cidade grande. Rio, eu estou reproduzindo porque eu não sei se está dando para ouvir no áudio. São Paulo, Rio, essas grandes metrópoles. São Paulo, essas grandes metrópoles, Você perde boa parte da vida parado no trânsito, às vezes para fazer uma coisa que não precisava. Você perde boa parte do tempo parado no trânsito e não, né, você não vai ter essa... E não necessariamente você precisaria ir até lá. E não necessariamente você precisaria ir até lá. Enfim, então eu acho que dá para fazer essa parte de você se relacionar, de passar a se relacionar, se você até então não sabia que você estava fazendo isso, não tinha consciência de que você estava na maior parte do tempo ou em passatempo, ou em ritual, ou em jogo e tal, não sei o quê, você vai ter a oportunidade de se dar conta disso. Acho que as pessoas vão ter a oportunidade de se dar conta disso e modificar isso e poder se relacionar, fazer ligação para um amigo, um bate-papo, enfim. E aí eu só queria encerrar com uma mensagem um pouquinho mais positiva, né? Eu acho que boa parte desse pânico também, como eu tinha falado no começo, é porque a gente tem uma incerteza em relação ao que vai ser do futuro e tal, né? E aí tem um livro que não tá aqui, mas depois eu ponho o nome, do Desmond Morris, que é O Macaco Nu, e que ele fala que os mamíferos, né, de uma forma geral, eles têm um instinto exploratório, mas depende muito do nível de especialização. Então, o que seria esse nível de especialização? O tamanduá, ele é especialista em comer formiga. Ponto. Se não tiver formiga para ele comer, ele vai ficar desorientado e provavelmente ele vai morrer, vai entrar em extinção, porque ele não sabe comer outra coisa. Mesma coisa, sei lá, os tigres, entendeu? Você não vai ver um tigre, até o Clóvis, né, que falava isso. Você não vai ver um tigre comendo alface porque não tem uma presa para ele comer. Não, ele come carne e se não tiver carne ele vai morrer, enfim. E o ser humano, em compensação, ele é especializado em não especializar. Ele não é só que ele não é especialista. Ele é especializado em não ser especialista. O que o Desmond Morris fala, ele é oportunista. Que essa palavra tem uma conotação ruim e tal, mas enfim. Então o que é esse perfil do ser humano, né? De oportunista? Ele não espera, ele não sabe de onde vai cair a próxima refeição, entendeu? Então, se não tem fruta, que foi um processo que a gente... Né? Dá um jeito. O ser humano, ele sempre dá um jeito. E por isso que a gente não entrou em extinção e vários animais, etc. A gente vai extinguir o mundo. A gente vai extinguir o mundo, mas o mundo não vai extinguir com a gente, enfim. Então, se o macaco... A gente vai se extinguir, né? Peraí. Se o macaco ele não encontra fruta, que isso aconteceu de fato no nosso passado evolutivo, se ele não encontra mais fruta para comer e ele precisa descer da árvore, ele desce da árvore e começa a comer raiz, broto. Ai, acabou raiz, broto. Porra, eu vou ter que ir atrás de... Enfim, ele está sempre em alerta, porque ele não sabe de onde vai vir a próxima refeição. Então tem uma capacidade tanto de criatividade quanto de se reinventar muito grande, assim, né? Os animais, né, oportunistas, eles não podem sossegar, ele tem essa curiosidade super alta, estão sempre em alerta, e
enfim, eu acho que, resumindo, acho que falei tudo que eu me pretendia falar, eu acho que a gente vai dar um jeito, entendeu? Se vai durar um mês, se vai durar 2 meses, se vai durar 3 meses, se vai durar... enfim, a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas o ser humano ele já passou por vários momentos na história que ele se reinventou, que ele se adaptou, e como o Darwin mesmo fala, né, a gente sobrevive os que melhor se adaptam às circunstâncias e tal. Então eu acho que o ser humano ele tem essa capacidade e eu acho que é nisso que a gente tem que se pegar, assim, né, enfim, porque é uma coisa que vai acontecer, não é ser otimista, é uma coisa que já aconteceu antes, vai acontecer de novo. E aproveitar esse momento para a gente poder desenvolver essa intimidade com as pessoas que a gente conhece, gosta, se relaciona. Então é isso, obrigada, vou tentar na medida do possível colocar mais vídeos nos próximos dias, próximas semanas, mas eu não vou prometer nada por enquanto, tá bom? Obrigada. Qualquer dúvida acessa jardinsdesofia.com.br. Um abraço.